Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre coeficiente angular, só que agora pela tangente. Eu vou mostrar alguns casos que acontecem, depois a gente vai para exemplos mais práticos. Então nós temos aqui o primeiro caso, temos um plano cartesiano e aí eu vou pôr a minha reta aqui. Minha retinha, vamos colocar ela aqui, paralela ao eixo do x. Então minha reta está aqui, passou aqui, paralela ao eixo do x, formando aqui 90 graus. Como é que eu vejo isso? Eu projeto a minha reta até o eixo do x e vejo qual é o ângulo de inclinação que ela tem com o x. Se vocês olharem bem, ela está em cima de x, então ela não forma nenhum ângulo de inclinação. Ela não vai subir, ó. Então está aqui, ó, ela não vai fazer isso aqui, ela não vai formar nenhum ângulo. Ela vai continuar, ó, reta, sem ângulo nenhum. Na verdade, não é sem ângulo nenhum, aqui o ângulo é zero. Então aqui, ó, vamos chamar aqui, como eu estou falando tangente de alfa, então o meu alfa, nesse caso, ele é zero. E se ele é zero, eu tenho que calcular a tangente desse alfa. E aí o que acontece? Quando ele é zero, ele não tem inclinação, né? O ângulo zero não tem inclinação. Então, o meu M também vai ser zero. Então, sempre que ele estiver paralelo ao eixo do x, a inclinação não existe. Então, é 0 graus. E aí, o meu coeficiente angular também não tem, porque ele determina a inclinação. Se ela não tem, ele é zero. Agora, vamos pegar outro caso. Nesse caso aqui, vou puxar um pouquinho aqui para vocês poderem enxergar. Nesse caso aqui eu tenho, vou pegar um ângulo aqui assim, ó. Vou colocar aqui o meu ângulo alfa, que bonitinho. Meu ângulo alfa está aqui. Aí o que nós temos agora? Agora está bem mais perfeito. Está mais certo, próximo, né, ao eixo x, então fica tranquilo de ver que esse ângulo alfa, ó, projetado aqui, então ele é um ângulo agudo, menor que 90 graus, então fica mais tranquilo. Então o que nós temos aqui? Se ele é menor que 90 graus, toda tangente menor que 90, ou até 90, ela é positiva. Então eu tenho aqui que o meu alfa, ele está entre 0 graus, ele é maior, né, do que 0 graus, alfa, e ao mesmo tempo ele é menor que 90. Então, se o meu ângulo alfa estiver entre 0 e 90, aqui nesse meio, o meu M será qualquer número positivo. O valor que ele tiver que ser, pelos cálculos que a gente vai encontrar, eu sei que ele será positivo. Vocês lembram lá no primeiro quadrante, né, da tangente? O primeiro quadrante da tangente é sempre positivo. Então, a tangente no primeiro quadrante é positivo. Então, fica até tranquilo de perceber, voltando, né, na parte de trigonometria, onde a gente tinha lá os quadrantes, e tangente no primeiro quadrante é sempre positivo. Então, o M, coeficiente angular, ele vai ser positivo. Se o meu ângulo for agudo, chegando até 90 graus. Vamos arrumar o terceiro exemplo, terceira situação, né? A gente vai encontrar se o meu ângulo vier aqui, ó, numa inclinação desse tipo aqui. Então, o meu ângulo, ele vai estar aqui, o meu ângulo alfa. E aí, esse ângulo alfa, vocês percebem o seguinte, ó. Aqui eu tenho, se aqui fosse uma retinha imaginária, aqui seria 90 graus. Ele é maior que 90. Ele é maior que 90, só que ele é menor que 180, né? Porque para ser 180 tem que cobrir tudo aqui. Quando ele está nessa situação, perceba o seguinte, ó. Maior que 90, ele vai cair no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. No segundo quadrante, toda tangente é negativa. Então aqui, ó, vamos ter que recordar isso aí, né, para poder fazer os cálculos depois. Então aqui, quando o meu alfa
ele estiver entre 90 e 180 graus, o meu M, que é o coeficiente angular, ele será negativo. Negativo. Lembrando, né? Sempre o ângulo que aparece aqui, ele tem que ter um correspondente nos ângulos notáveis. Se ele não tiver, o exercício é obrigado a te dar o valor desse ângulo, porque você tem que saber de cor os ângulos notáveis, ou os ângulos da extremidade, né, do ciclo trigonométrico lá no plano cartesiano. Agora, diferente dos notáveis, o exercício tem que te dar essa informação. Você não é obrigado a saber. E o último caso, vou puxar um pouquinho aqui, é parecido com o primeiro, só que agora ele é paralelo ao eixo do y. Então, o meu ângulo alfa aqui, ó, olha o ângulo formado, é de 90 graus. Alfa aqui, ó, ele é igual a 90 graus. Que bonitinho. Só que olha só uma coisa. Quando ele forma uma inclinação, ó, saiu daqui, inclinou 90 graus. O que a gente lembra disso? Ó? Se alfa é 90 graus, então o meu coeficiente angular vai ser a tangente de 90. Só que se a gente for lá no ciclo trigonométrico, a gente vai ver que a tangente de 90 não existe, tangente de 90. Por quê? Não existe. Vamos fazer aqui um esboço aqui do lado, ó. Aqui em cima, vai. Fazer uma circunferênciazinha aqui meia boca, pronto. Vou puxar aqui o eixo. Torto? Muito torto. O eixo aqui, mas dá para vocês entenderem. E aqui eu vou colocar a minha tangente. Minha tangente. O que acontece? Quando eu tenho um ângulo aqui, um arco, né, aqui do ângulo, no primeiro quadrante, ele é projetado aqui na tangente e o seu valor no eixo do y será positivo, porque esse pedaço é todo positivo, porque a tangente ela projeta no y os seus valores. Se ele estiver aqui no segundo quadrante, que é o caso aqui do segundo aqui, nós teremos o quê? Segundo não, perdão, aqui em cima, né? No caso desse aqui. Nós teremos uma projeção do ângulo, aqui, ó, ele vem até aqui em cima. A projeção não vai encontrar tangente para lá, então ele projeta para cá, encontra a tangente aqui. Ao projetar no eixo do y, esse pedaço é negativo. Por isso que a tangente aqui, ó, a tangente no segundo quadrante, ela é sempre negativa. O nosso caso aqui é de 90. Olha 90 onde é, aqui em cima. Então o ângulo está aqui em cima. Então ele projeta ou para baixo ou para cima. Não importa o lado que ele vá, ele não vai encontrar a tangente. Por que ele não vai encontrar? Porque a tangente é paralela a ele, ela também caminha ao lado dele e eles nunca se encontram. Essa é a característica de retas paralelas, né? Nunca se encontram. Então se ela não se encontra, eu não tenho como projetar o valor. Por isso que não existe coeficiente angular. Beleza? Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai fazer exemplos sobre isso daqui numéricos, tá bom? Já voltamos. Quem gostou da aula, dá um joinha aí embaixo e assista a próxima aula.